Olá, hoje o nosso grupo irá apresentar o sistema respiratório e o sistema ósseo. Agora, um integrante do nosso grupo falará mais um pouco sobre o tecido ósseo. Olá, bom, eu irei explicar um pouco sobre o que é tecido ósseo. Tecido ósseo nada mais é do que o nosso esqueleto, que serve para alojar os nossos órgãos, ser armazenador da medula e ser uma grande fonte de cálcio. No nosso grupo serão abordados alguns temas como matriz extracelular, osteoblastos, osteoclastos e osteocitos. Agora eu irei falar sobre duas estruturas do esqueleto. São elas o esqueleto axial, que é formado pela caixa craniana, caixa torácica e coluna vertebral, e o esqueleto apendicular, que é formado pelos membros superiores e inferiores. Agora meu outro colega irá dar continuidade ao trabalho. Agora eu falarei sobre a formação do tecido ósseo. A ossificação, formação do tecido ósseo, pode se dar por dois processos: ossificação intramembranosa e ossificação endocondral. Ossificação intramembranosa e ossificação endocondral. Na ossificação intramembranosa, o tecido ósseo surge aos poucos em uma membrana de natureza conjuntiva não cartilaginosa. Na ossificação endocondral, uma peça de cartilagem com formato de osso serve de molde para a confecção de tecido ósseo. Nesse caso, a cartilagem é gradualmente destruída e substituída por tecido ósseo. Agora tem uma imagem sobre a ossificação endocondral, onde os osteoclastos vão formando uma massa de osso até virar o novo osso. Agora nosso amigo falará mais sobre o tema. Agora um pouco sobre o tecido ósseo. Primeiramente, para que serve o osso? O osso, devido à sua rigidez e resistência, ele atua na proteção de órgãos, na sustentação e no metabolismo do corpo. Do que são feitos os ossos? O tecido ósseo ele é formado por células e material extracelular, ou seja, que não é orgânico, calcificado em matriz óssea, que é o conjunto de tudo isso. Os ossos são recobertos por sua face interna e externa por uma camada de tecido que possui células osteogêneas. As células que compõem o tecido ósseo são o osteoclasto. Essas células produzem a parte orgânica da matriz óssea. Elas possuem a capacidade de armazenar fosfato de cálcio, que é basicamente a hidroxiapatita, que é o osso em si, na mineralização da matriz, enquanto se expostas no lado superfície óssea, e quando estão em alta atividade, sim, se apresentam no formato cuboide, eles se no formato de um cubinho. E quando essa célula passa a ficar aprisionada na matriz óssea, ela torna-se um osteocito, que é quando ela não faz tanta matriz óssea. Aqui tem o osteoblasto e o osteocito, que é basicamente o osteoblasto preso na matriz óssea. E temos também o osteoclasto. São células gigantes, móveis, muito ramificadas e contêm inúmeros núcleos. Os osteoclastos apresentam prolongamentos vilosos ao redor desta área de prolongamento. Existe uma zona citoplasmática chamada zona clara. Essa zona ela é o local de adesão do osteoclasto com a matriz óssea e cria um ambiente fechado, onde ocorre a reabsorção dessa matriz. Ou seja, ele come o osso. Aqui tem o osteoblasto, você pode pôr um monte de núcleo, e aqui é a matriz óssea. Os osteocitos. Como eu disse anteriormente, os osteocitos eles são basicamente osteoblastos presos na matriz óssea, chamadas de lacunas, sendo que cada uma abriga apenas um osteocito. Por entre os canaliculos, essas células comunicam e trocam moléculas e íons pelas junções celulares e possuem um formato achatado, bem parecido com uma amêndoa. São células extremamente importantes na produção da matriz celular óssea. Aqui, os osteoblastos produzindo a matriz óssea e os osteocitos presos dentro dela. Agora eu falarei um pouco sobre a medula óssea. A medula óssea, que também é conhecida como tutano, é um tecido gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários ossos e fabrica elementos figurados do sangue periférico como hemácias, leucócitos ou plaquetas. Aí tem os tipos de medula, que são a medula vermelha e a medula amarela.
Ao nascermos, todos os nossos ossos contêm medula capaz de produzir sangue, que é a medula vermelha. Com a passagem dos anos, a maior parte da medula vai perdendo sua função, sendo substituída por tecido gorduroso, que passa a ser chamado de medula amarela. No corpo do adulto, apenas alguns ossos continuam exercendo essa função: as costelas, o corpo das vértebras, as partes esponjosas de alguns ossos curtos e das extremidades dos ossos longos, dos membros superiores e inferiores, assim como o interior dos ossos do crânio e do externo. Os outros ossos do esqueleto do adulto possuem medula amarela e, portanto, em condições normais, são incapazes de produzir sangue. Quando há uma necessidade maior, como no caso de anemia, parte dessa medula óssea amarela pode voltar a produzir células sanguíneas. Aqui tem uma imagem mostrando a medula óssea. E essa imagem explica as células que a medula óssea origina, que são a célula-mãe, a célula mieloide e a célula linfóide. A célula mieloide ela produz as hemácias, plaquetas e neutrófilos. E a célula linfóide produz os linfócitos. Agora falaremos a estrutura de um osso. Bom, um osso praticamente ele é constituído de uma matriz óssea, que é inorgânica. Por exemplo, essa parte ela é só composto de fosfato de cálcio, que é quando o cálcio se junta com a matriz de fosfato, formando os cristais de hidroxiapatita. Esses cristais são extremamente rígidos, mas porém são quebradiços. Eles podem ser comparados a um copo de vidro, que, por exemplo, ele é duro, mas se você jogar no chão, ele quebra. E para o osso ficar com a nossa estrutura, que pode ser parecida com a de um cano, que ele é duro, mas flexível, ele precisa se juntar com o colágeno. E é isso que nós temos na matriz óssea. A imagem está um pouco desfocada porque eu não consegui achar uma melhor. Aqui, e o osso também ele é dividido em duas partes. A epífise, que é a parte de cima do osso, e a diáfise, que é a parte central do osso. Nessas partes, na epífise, nós temos um osso esponjoso, que ele serve para absorver os impactos. Se nós fôssemos feitos só de osso esponjoso, a gente praticamente andaria quicando, porque a gente ficaria como uma mola. E na parte da diáfise, nós temos o osso compacto, que serve para sustentar os dois ossos. Aqui podemos ver a medula óssea, e em volta do osso há uma película chamada periósteo. Como o osso, a matriz óssea, o osso em si, é uma matriz inorgânica, ele precisa de alguma coisa orgânica para fazer as trocas químicas. E é isso que faz o periósteo. O periósteo nada mais é do que um tecido conjuntivo altamente nervoso e vascularizado. Ele que atua nas trocas de substâncias que precisam ir para o osso ou sair do osso. E aqui, né, na epífise também, nós temos também a cartilagem de crescimento. Outra imagem que eu não consegui achar com boa definição. Nós temos a cartilagem de crescimento, que nada mais é do que uma cartilagem no meio do osso. E ela serve para quê? Quando nós precisamos crescer, ela aumenta a sua estrutura e começa a calcificar as pontas. E quando nós chegamos na idade adulta, ela se fecha completamente, voltando assim, deixando a nossa estrutura. As últimas cartilagens a serem fechadas são as das extremidades, a da mão e a do pé. Por isso que quando precisamos, o médico pede para a gente tirar um raio-x da mão, é para ver se a gente ainda vai crescer, porque elas são as últimas cartilagens a fecharem. E assim ele pode ter uma estimativa de o quanto a gente ainda vai crescer. E agora nós mostraremos algumas curiosidades do sistema ósseo. Bom, eu falarei sobre as curiosidades do sistema ósseo. Primeiramente, você sabia que um ser humano adulto tem mais ou menos 206 ossos? E um bebê, uma criancinha normal, tem mais ou menos 300 ossos. Isso ocorre por causa de sua formação. E quando ele cresce, os ossos se fundem. Outra curiosidade é que é o maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Que numa pessoa de mais ou menos 1,80 m tem um fêmur de 50 centímetros em média. Outra curiosidade é o menor osso,
que é o estribo. Ele fica localizado um pouquinho dentro do ouvido e ele mede cerca de 2 a 4 milímetros. Outra curiosidade também é a jardinagem. A jardinagem é um dos melhores exercícios para o fortalecimento dos ossos. Isso ocorre devido à sua movimentação. E agora nós vamos falar, abrangendo um pouquinho mais sobre o sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é o sistema responsável pela troca gasosa no corpo, sendo responsável pela troca do oxigênio e a saída do gás carbônico. Bom, tipos de sistema respiratório. Nós temos o sistema dos animais invertebrados, que os animais invertebrados não têm um sistema propriamente dito. Ele é apenas um sistema simples que faz a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Os animais aquáticos, eles têm um sistema complexo de bráquias, que nós não vamos explorar muito nesse trabalho. E por último, os animais vertebrados. Os animais vertebrados têm um sistema complexo e 2 pulmões. Volta um, por favor. Bom, o sistema dos animais vertebrados, ele é constituído do trato respiratório superior e do trato respiratório inferior. O trato respiratório superior, ele fica fora da caixa torácica e ele é constituído de nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia. Enquanto o trato respiratório inferior, ele é localizado na cavidade torácica, que tem a parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Agora, o próximo integrante do meu trabalho vai apresentar o tema. Pode passar. Mais um. Passa. Agora nós vamos apresentar os principais componentes, o que compõe o sistema respiratório e algumas de suas funções. Como já foi citado, os principais componentes são o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. A gente não vai dar. O pulmão, ele é praticamente só um recipiente. Eu vou explicar mais pra frente isso para vocês. Vamos começar pelo nariz. Como muitas pessoas não sabem, o nariz é sim um órgão. Ele é o nosso contato ao meio externo. Por exemplo, ele é o que faz a ligação entre o nosso sistema respiratório e o ar externo. Ele é composto por 2 cavidades nasais, para que possamos puxar o ar, e ele também serve para filtrá-lo. Ou seja, aqueles pelinhos que tem no seu nariz, eles servem para filtrar o ar de partículas invasoras, por exemplo, pólen e algumas dessas outras moléculas. A cavidade nasal, ela se situa depois do nariz e ela é dividida em 3 partes: os cornetos superiores, médio e inferior. O que ela faz? Ela atua como um mediador, ou seja, ela não deixa que o ar passe muito rápido para o resto do seu sistema. Por exemplo, quando nós respiramos pela boca, nós não temos nem filtro e nem uma moderação do ar, ou seja, ele passa direto para a nossa traqueia. E isso eu vou explicar o problema um pouquinho mais tarde. Ela também, por ser um órgão feito de músculos e altamente vascularizado, ela também esquenta o ar, ou seja, o ar não passa tão gelado para o resto do seu sistema. A faringe. A faringe é um tubo muscular que pode ser dividido em 3 partes. A nasofaringe, que fica na altura do nariz, mais ou menos aqui. A orofaringe, que fica mais ou menos à altura da boca. E a laringofaringe, que fica numa espécie de junção entre a laringe e a faringe. E ela também serve na atuação tanto do sistema respiratório quanto do digestório. Isso o que diferencia vai ser uma glândula que fecha. Deixa eu ver se eu acho ali o nome, depois eu mostro. A laringe ela é um órgão cartilaginoso e ela tem a função de passar o ar para a traqueia, ou seja, ela que dá continuação. E também na laringe nós temos as nossas cordas vocais, que ela é um órgão cartilaginoso, ela é como se fosse uma abertura, e que quando nós falamos elas vibram e o ar sai, e isso faz com que nós produzimos a nossa fala. E a glândula que fecha
para mudar o sentido do sistema respiratório para o digestório é a epiglote. Ela sempre fica aberta, devido como nós mais respiramos do que comemos. E por isso que ela fica mais vezes aberta. E também agora vamos falar da traqueia. A traqueia, ela é um tubo anelado. Por que ela é anelada? Eu trouxe uma traqueia aqui para vocês verem. Ela é bem anelada, como vocês podem ver. Por que ela é anelada? Para que ela não feche com a pressão. Porque a gente sempre está enfrentando pressões diferentes no ar. E dentro dessa traqueia, ela também tem um muco, uma mucosa, que serve para diminuir o atrito do ar na nossa traqueia. Quando nós respiramos muito pela boca, o ar resseca essa mucosa. E o que acontece? Ele dá atrito na nossa traqueia. Por isso que às vezes quando você está jogando futebol, respirando muitas vezes pela boca, você começa a sentir uma queimação no seu pescoço para baixo. E ela também ela vai direto para os nossos brônquios. Ela se divide em dois, por causa dos nossos dois pulmões, e essa bifurcação é chamada de carina. E agora nós vamos falar sobre os brônquios. Os brônquios são como se fossem dois caminhos que levam para os nossos pulmões. São eles que estão em contato direto com os nossos pulmões. Um negócio legal de falar é que o brônquio direito, ele tem três ligamentos, ele possui três divisões. O principal, o secundário e o terciário, de uma maneira mais formal, e o esquerdo, ele tem dois. Por que isso acontece? Porque o nosso pulmão direito, ele é dividido em três partes e o nosso esquerdo só em duas. Por isso que às vezes quando nós engasgamos, você tem mais chance de o conteúdo sólido ir para o seu pulmão direito, porque praticamente o brônquio direito é uma continuação da sua traqueia. E os brônquios podem ser comparados com galhos de árvores, porque eles começam no ramo principal e se bifurcam, e depois continuam se bifurcando até chegar nos bronquíolos, que nós vamos falar agora. Os bronquíolos são quando os brônquios terminam de se ramificar. Eles podem ser comparados com o cabo de uma uva. Por quê? Porque eles são parecidos com uma uva? Porque eles já ficam em contato com os alvéolos. E os alvéolos parecem pequenas bolinhas. Por isso que os bronquíolos e os alvéolos são considerados como cachos de uvas. E eles passam direto para os alvéolos depois de o ar já está completamente filtrado e quente, para que ocorra a troca gasosa. E agora os alvéolos. Ele é o último órgão do sistema respiratório. E o processo que ele faz, que é a troca de gases, se chama hematose, que nós vamos entrar em detalhes daqui um pouquinho. Eles são altamente vascularizados, vocês vão aprender daqui um pouquinho, e também podem ser chamados de sacos alveolares. Por quê? Porque eles são vazios dentro dele, para que ele possa trocar o ar, para que ele possa fazer a hematose. Esse é um esquema de um alvéolo. Tá vendo? O bronquíolo chega no alvéolo, ele pode até parecer um cachinho de uva. E aqui são os sacos alveolares. Nessa parte meia rosa, seriam onde eles têm seriam onde é o ar, que é a parte que eles usam para fazer a troca. E agora, os pulmões, que é agora que a gente vai fazer, eles só praticamente revestem eles protegem os nossos bronquíolos e os alvéolos. Eles são praticamente considerados como uma bexiga. Quando você enche, eles sobem, tanto que quando você inspira, eles aumentam. E ele é um tecido elástico, né, que permite que ele se expanda e contraia conforme ventilamos. Existe uma diferença entre ventilação e respiração. Tá? Depois eles explicam mais. Fácil. E se ele fosse uma bexiga, praticamente, e nós deixássemos ele normal, ele estaria murcho. Então o que faz com que eles fiquem armados, os pulmões que nós conhecemos? Eles, como todo órgão, eles têm uma pele que nos protege, que seriam,
No pulmão existem duas, que seriam a pleura parietal, que fica colada na caixa torácica, e a pleura visceral, que fica colada no pulmão. E entre essas duas pleuras existe também o líquido pleural, que serve para que quando nós ventilamos, ela não tenha atrito entre elas, causando lesões pulmonares. Ela faz isso para a gente. E agora nós vamos explicar como seria a nossa ventilação. Beleza, depois de tudo isso de explicação de partes de respiração, do sistema respiratório, você deve estar se perguntando como o ar entra. Simples. O diafragma, que é esse músculo que fica embaixo dos pulmões, entre a parte torácica e a parte abdominal do corpo, se contrai. Essa contração faz com que a caixa torácica se expanda. A expansão dela faz com que o ar dentro dos pulmões fique com pressão menor do que o ar que está do lado de fora, fazendo com que o ar do lado de fora entre nos pulmões. Esse ar é levado por todo o sistema, já foi explicado, até os alvéolos para ocorrer a troca gasosa. O processo para a retirada do ar, a respiração, é o contrário. O diafragma se expande, a caixa diminui, fazendo com que o ar saia. Mais ou menos como uma bexiga. É isso. Agora a gente vai explicar sobre o processo de troca de hematose. Bom, a hematose. A hematose, como eu tinha explicado antes, é o processo da troca gasosa. Ele serve para a diminuição do ácido no organismo. Bom, a hematose. O processo de hematose é quando o sangue venoso, que é um sangue que ele está cheio de gás carbônico, ele chega aos alvéolos e os vasos sanguíneos que têm alvéolos, por eles serem finos, o oxigênio passa por ele, fazendo a troca e o gás carbônico entrando para dentro nos alvéolos. Assim, o sangue venoso vira arterial e ele volta para o seu fluxo normal, enquanto o gás carbônico, como tinha explicado antes, sai pela expiração. Bom, essa é mais ou menos uma imagem. O sangue venoso vem por aqui, aí acontece a troca, aí o gás carbônico sai. Agora algumas curiosidades. Bom, agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o sistema respiratório. Você sabia que o susto cura menos o soluço? Isso ocorre quando o susto ocorre uma grande inspiração, que pressiona o diafragma, deixando tudo normal. Bom, outra curiosidade são que os alvéolos pulmonares de pessoas adultas abertos ocupariam uma área de mais ou menos de 80 a 120 metros quadrados. E há mais ou menos 400 a 500 milhões deles. Outra curiosidade é o espirro. Por que não conseguimos espirrar de olho fechado? Por causa que quando espirramos sai mais ou menos 2 a 5 mil gotículas de saliva, com velocidade de 160 km por hora. E o fato da gente não fechar os olhos deve que é um reflexo de proteção do nosso organismo. E agora nós encerramos nosso trabalho do sistema respiratório e ósseo. Muito obrigado.